Olá a todos, benevolência da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, a paz seja convosco. Eu oro, irmãos, para que cada um de nós permaneça firme na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Que assim seja, meus irmãos, pois sabemos que não é fácil essa jornada. Todos os dias nós enfrentamos lutas espirituais e somente com o sangue do Cordeiro, aquele que nos amou e deu a vida por nós, é que nós conseguimos perseverar até o fim. E para isso nós precisamos ter fé, né? E é sobre este assunto que eu quero conversar hoje. É um assunto que causa um pouco de dúvida em algumas pessoas e está surgindo digamos assim, uma doutrina de que o nosso Criador, nosso Deus, ele daria dons, né, diferentes para quem ele quer salvar. Então é algo meio estranho que o pessoal prega aí, né, como se apenas os escolhidos, como é que eu vou dizer, os calvinistas, né, que é uma ideia calvinista isso aí. Mas os próprios fariseus da época já se achavam salvos, né? Eles eram todos puritanos, tanto que quando Cristo fala, né, que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os que estavam doentes, para os que estavam em pecado, né? E os fariseus se consideravam puros, se consideravam já praticamente salvos, né? Porque eles seguiam as leis, eles viviam conforme as leis de Moisés, mas no fundo o coração deles era totalmente fora, totalmente um coração de trevas, né? E eles, irmãos, eles tinham muita fé, tá? Eles tinham uma fé tremenda. Os caras tinham fé pra caramba. Só que a fé deles não era uma fé, digamos assim, uma fé que agradava ao Eterno, porque era uma fé voltada para eles, para o conhecimento próprio, uma fé de sabedoria do homem, uma sabedoria humana. Muitas vezes aquela fé tinha uma religiosidade pesada, né, de magia, feitiçaria, aquilo que está escrito lá em Ezequiel, né? Então, essa fé, meus irmãos, que eu quero falar para vocês que nós devemos ter, é aquela fé que nos aproxima de Deus. Todo mundo tem fé, irmãos. Todo mundo tem fé. Em alguma coisa as pessoas acreditam. E a questão é em quem nós vamos depositar a nossa fé. Essa é a questão, né? Entender o que é fé e onde nós vamos usar a nossa fé, porque você pode ter fé em várias coisas. A questão é, você vai depositar ela no mundo ou você vai depositar ela em Deus? Então, todos nós, irmãos, nós recebemos essa fé, né? Quando a gente nasce, nós somos crianças, as crianças têm uma fé tremenda. Elas acreditam em tudo praticamente que você falar para elas, elas te obedecem, né? E o pai pede alguma coisa, a criança vem, o pai fala, vamos em tal lugar, ela vai, o pai conta uma história, ela acredita, ou seja, tudo que o pai faz, a mãe, no caso, a criança, ela crê, por quê? Porque ela confia no pai, né? A criança, ela tem uma confiança tremenda nos pais, né? Então, tanto que elas não conseguem ficar sem o pai e sem a mãe, porque o pai e a mãe é tudo para elas, né? Então a fé, meus irmãos, ela tem que ser, a nossa fé, ela tem que ser depositada em quem? E esse é o ponto principal, porque se você entender que você não consegue ter fé para acreditar em Deus e por isso você tem dificuldade de entender as escrituras, isso daí, meus irmãos, você consegue lendo a palavra, tendo humildade, dobrando o teu joelho, pedindo para Deus, abrindo o teu coração, sendo humilde, dizendo, pai, eu não entendo, eu preciso entender, eu quero aprender, eu te amo, eu quero ficar perto de ti, eu não quero ficar neste mundo, eu quero estar cada vez mais próximo da tua palavra. E essa fé vai aumentando, irmãos, porque assim como você acredita, vou dar um exemplo aqui, você tem fé que vai comprar um carro, né? Você acredita que em 2 anos tu vai comprar um carro. Então, para comprar esse carro, você vai traçar metas, você vai fazer planos, você vai ver qual a melhor forma de você guardar dinheiro, de você conseguir pelo menos dar uma entrada, ter um trabalho melhor, enfim. Então, você traça planos, faz um script ali, né? Do que, não, quero ter esse carro daqui a 3 anos, é o carro dos meus sonhos.
Então você tem uma fé tremenda que em 3 anos tu vai ter esse carro. A probabilidade de você ter esse carro em 2 anos, ou nos 3 anos que você depositou, ela é tremenda. Ou seja, a chance de dar zero de você não conseguir esse carro nesse período é muito pequena, porque você depositou toda a tua fé nisso. Entendeu? Então, se você quer entender as Escrituras, se você quer entender o que é Deus, se você quer entender quem é Cristo Jesus, você tem que pegar a tua fé e depositar nessa crença, estudando a Bíblia, né, traçando objetivos. Não, eu vou estudar tal dia, eu vou absorver tal período de informação, eu vou ver tal vídeo que vai me alimentar a palavra, eu vou me abster de tal coisas que me afastam de Deus. Enfim, você faz um trajeto, você pega a tua vida, você analisa tudo aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te impede de se aproximar de Deus, e você traça o objetivo. Não, a minha fé agora é isso aqui. Eu tenho certeza que em pouco tempo você já vai estar sentindo muito mais a presença de Deus. Por quê? Ele vai passar a fazer muito mais parte da tua vida. Porque você está substituindo coisas que você tinha do mundo agora por coisas que são ligadas a Deus. Então a tua fé muda, o teu norte muda, o teu direcionamento muda. E isso que é a peça-chave que muitas pessoas elas não conseguem entender. Porque se você está no mundo, o mundo vai te oferecer muitas coisas, e é aí que entra a questão da escolha. Você vai se empanturrar de coisas do mundo, ou você vai pegar aquilo que é necessário para você sobreviver neste mundo e depositar a tua fé, a tua confiança, e encher a tua vida com a palavra de Deus. Isso é fé, irmãos. Isso é acreditar em algo que vocês não vê, algo que vocês ouviram falar, que são testemunhos, ou seja, a palavra que nós temos, que é a Bíblia, ela é repleta de testemunhos verificados, autênticos e históricos, ou seja, é algo que existiu. Então você precisa acreditar a tua vida naquilo ali. E a partir do momento que você acredita, né, no caso, a tua vida na palavra de Deus, você busca, você pede para que Deus, aí sim, mediante aquela primeira situação que é se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, ter uma intimidade com Deus, se alimentar da palavra, ter paciência, porque a própria palavra diz que aqueles que são pacientes é que herdarão o reino dos céus. Tem que ter paciência, não adianta achar assim, não, hoje eu me converti, agora eu estou crendo em Deus assim, de uma maneira que eu nunca senti na minha vida. Não é assim que funciona, irmãos. Você vai sim sentir uma presença dele tremenda, ele vai te mostrar que ele está ali, mas ele vai deixar com que você busque ele. Então você vai estudando a palavra, você vai se alimentando dela, e com o passar do tempo você vai compreendendo, você vai sentindo o que você não vai mais fazer, coisas que você vai abandonar, você vai fazer trocas. Ó, isso aqui eu não vou mais fazer porque isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui vai me tirar muito tempo, eu vou ter menos tempo para Deus. Então você vai fazendo uma separação de coisas e vendo o que é melhor para você alimentar a tua fé, alimentar o teu entendimento. Com o passar do tempo você vai se batizar e você vai buscando mais a Deus, e quando você menos perceber, você já está cheio do Espírito e a sua fé em Deus ela começa a aumentar. E quando a tua fé for aumentar, vão vir provações, vão vir situações onde você vai ter que manter a tua calma, onde você não vai ter que blasfemar, você vai ter que confiar que Deus vai te ajudar, certo? Pode demorar 1 mês, pode demorar 1 ano, né? Que nem eu já dei o testemunho da nossa conciliação em família, levou 1 ano, irmãos. Depois que a gente estava nos caminhos de Deus, 1 ano levou. Então não foi do dia para a noite. E se eu tivesse blasfemado, achado que Deus não ia resolver isso, achado que Deus tinha esquecido, daí eu tinha perdido a minha fé. E daí, o que adiantou eu me arrepender, pedir perdão pelos pecados, dizer que eu estava nos caminhos de Deus, se na metade do caminho eu vi que Deus não estava me ouvindo? Eu falei, tô orando, tô pedindo e Deus não está me ajudando, então ele não vai me ajudar. Isso aí é perder a fé, pronto. Só de você pensar nisso, a probabilidade da tua resposta ser levada a 0 é muito grande. Porque a fé, irmãos, ela não pode ser pela metade. Ou você tem ou você não tem. Como é que para conseguir as coisas do mundo as pessoas têm uma fé tremenda, mas quando é para buscar o reino de Deus, aí a pessoa não tem fé? Então vai dizer assim,
Ah, não, mas é que Deus não me deu essa fé. Deus deu a fé para todo mundo. Todo mundo tem fé, meus irmãos. A questão é onde você vai depositar essa tua fé. A tua fé, meus irmãos, é tipo um investimento. Deus te deu fé. Fé você tem. Aonde é que você quer depositar ela? Onde é que tu quer investir a tua fé? Não é no reino? Se tu quer ir para os céus, para o reino de Deus, tu tem que pegar a tua fé que você tem, a tua fé humana, e depositar em algo que você é fora do teu conhecimento humano, ou seja, o reino de Deus. Você não lembra, você não sabe. Então você está como uma situação humana. Então crer que você vai ir para o reino de Deus, isso é fé. E você vai pegar a tua fé, o mínimo que seja, meus irmãos. O próprio Messias disse que se a tua fé for como um grão de mostarda, irmãos, um grãozinho, uma fezinha de nada, a fezinha, meu, se chama um pé. Você vai dar um primeiro passo. Isso já é uma fé. E a partir do momento que você vai dando mais um passo, mais um passo, mais um passo, e você vai se aproximando mais de Deus, automaticamente a tua fé vai aumentando. Isso é óbvio, né? Mas não é que Deus vai te dar mais fé para você vir atrás dele. Não funciona assim. Então essa ideia de que Deus dá fé para quem Ele quer, para os escolhidos deles, meus irmãos, isso aí é um ensino meio complicado. Não que isso não seja verdadeiro, porque a partir do momento que você tem Deus na tua vida e você pede fé, Ele vai te dar fé. Ele vai aumentar a tua fé. Só que a fé que Ele vai te dar, meus irmãos, você vai ter lutas. Porque o que é fé? Fé é vencer, é luta, é te fortalecer. E quando vier as provações pesadas e você passar por elas, consequentemente a tua fé aumenta. Entendeu? Então é mais sábio pedir sabedoria, discernimento e que Ele derrame o Espírito Santo dele na tua vida. Então você passa a ter experiências espirituais com Deus e a partir daquele momento a tua fé vai aumentando, porque quando virem as provações mesmo, você tem uma fé tão grande com Ele que ela vai aumentar ainda mais. Mas o que é fé, meus irmãos? Vamos ver aqui, num conceito bem simples. A fé é uma crença intensa na existência de alguma coisa. Fé em Deus, na vida, no universo. Ou seja, a fé é uma crença. Você deposita a tua crença, aquilo que você acredita, totalmente em algo. Por exemplo, como eu falei do carro, mas pode ser uma casa, pode ser um trabalho, pode ser um projeto, pode ser um emprego, um curso, um sonho. Alguma coisa a pessoa deposita a fé. Tem gente que fala assim, eu vou ser um astro, e deposita toda a fé dela que ela vai ser um astro. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa vai, luta, apanha, cai, levanta, daqui a pouco ela se torna um astro. Ela não depositou a fé que ela ia ser um astro? Ela era um astro? Não era. Ela viu o astro que ela só imaginava, mas ela não existia, aquele astro não existia. Aquilo só estava na cabeça dela que ela ia ser um astro. Ou a pessoa vai ser um grande médico. Ela vai lá, estuda, desde pequena ela fala, não, eu vou ser um grande médico. Mas ela é uma criança, ela não é um médico, mas ela está acreditando que ela vai ser um grande médico. E ela, na adolescência dela, ela vai reafirmando, eu vou ser um grande médico. Chega no colégio, ela começa a ter, se alimentar de estudos que levam ela para um ramo de medicina. Quando ela vai para a faculdade, ela escolhe o curso de medicina. Ela passa em primeiro lugar na prova de medicina. E assim vai indo. Quando ela termina os estudos, ela se torna um grande médico. Ou seja, ela passou e ela se alimenta daquilo e ela vai exercer o trabalho dela e lá na frente ela realizou o sonho dela. Isso é fé. Entendeu? Então a mesma coisa, meus irmãos, é com a palavra de Deus. Fé você tem. Fé você tem. Se você não tivesse fé, você nem vivo estaria, porque o que nos mantém vivo é a nossa fé. A fé é acreditar que nós vamos conseguir vencer na vida, nós vamos ter uma família, nós vamos ter um carro, um emprego, uma namorada, uma mulher, enfim. Eu vou ser um jogador de futebol, eu vou ser um ator de cinema, eu vou ser um político, você é um presidente, qualquer coisa, meus irmãos. A fé é o que te mantém vivo, porque se você não tem fé em nada, você não tem sentido na vida. Entende? Se você não tem sentido na vida, a vida serve o quê? Para você? Não serve para nada. Aí é onde entra aquelas questões que a pessoa sente um vazio na vida dela, que são os casos de depressão, porque depressão é uma ausência de fé, de crer em algo, de crer no impossível, de crer que você vai sair dessa situação, de que a vida tem um sentido para você, que aquele problema que você está vivendo você vai superar. A fé, meus irmãos, ela abrange muitas coisas. Então dizer que a fé
ela é escolhida por Deus, que Deus te dá uma fé para tu ser salvo. Isso aí não existe. O dom que Deus deu para a salvação é Cristo Jesus, meus irmãos, Yeshua HaMashiach. Esse é o dom da salvação. Aí você precisa crer no dom da salvação. Você que tem que dar o primeiro passo. Deus não vai pegar e falar assim, vem cá, eu escolhi você e tu vai acreditar no meu filho e agora tu vai ser salvo. Irmão, isso é loucura. Entendeu? A forma como esse pessoal ensina é como se Deus tivesse pego ali um grupinho escolhido. Não, esse aqui eu vou salvar, vou dar fé para eles acreditar no meu filho, o resto eu não vou salvar, não vou dar fé para eles não. Irmãos, olha que coisa sem sentido que essa galera usa. Eles pegam aquele versículo de Paulo e transformam aquilo numa religião. Só pode, porque é impossível a pessoa achar que a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Irmãos, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Entendeu? Como ele diz lá em Isaías, eu crio todas as coisas. Entendesse? Então tudo vem de Deus. Então se você estar vivo, a tua vida vem de Deus. E você, quando vai crescendo, assim como uma criança vai aprendendo as coisas, você vai adquirindo fé, você vai tendo sonhos, você vai pensando em coisas. Tudo isso é fé, meus irmãos. Porque você sabia, quando você era criança, o que você seria hoje? Não. Você teria sombras. Eu, por exemplo, eu queria ser professor de desenho. Eu não me tornei um professor de desenho, mas eu trabalho com designer. Não dou aula, nada, mas tô ali, perto do sonho que eu tinha. Eu tive vários outros sonhos, certo? Alguns eu realizei, outros não. Então a questão é, quando eu era criança ou quando eu era jovem, eu não sabia o que eu ia ser. Eu tinha apenas sonhos. E sonho é fé. Tu tem que ter uma fé para acreditar naquilo que você está pensando. Entendeu? Então a mesma coisa é para com Deus. Se você quer ter Deus na tua vida, tu tem que crer nele. Se tu não crer nele, como é que tu vai ter Deus na tua vida? Isso é o básico do básico, meus irmãos. Uma coisa assim que vocês vão perceber. Algumas pessoas depositam a sua fé na ciência, no dinheiro, depositam a sua fé nas próprias pessoas, né? Em religiosos, em líderes e tal, em políticos, né? Deposita a fé em magia, não, com magia, com simpatia, vou conseguir resolver os meus problemas. Deposita a sua fé em rituais, a sua fé no futuro, não, no meu futuro vai ser assim, porque eu vou estudar para ser assim, porque eu vou guardar dinheiro para ser assim. Aí entra aquela questão, loucos, hoje mesmo perderão a tua alma. Então, tipo assim, as pessoas depositam fé em muitas coisas, em sonhos, em estudos, a pessoa tem uma arma e ela tem fé que ela está segura. Não, se essa arma me dá segurança, ela tem fé que aquela arma vai salvar a vida dela, né? Em promessas políticas, na religião, homens, mas em Deus, quantas pessoas realmente depositam a fé delas em Deus? Porque a fé, meus irmãos, é depositar a tua vida, né? Você vai andar de avião, tu tem que ter fé que o piloto vai saber pilotar o avião, tu tem que ter fé que o avião não vai cair. Isso é fé, meus irmãos. Né? Tu vai andar de carro, tu tem fé que tu vai chegar vivo em casa. Tu vai andar de barco, tu vai ter que ter fé que o barco não vai afundar. A fé é tudo isso. A questão é direcionar a tua fé naquilo que tu acredita para Deus. Aí quando chega em Deus, cria um obstáculo. A pessoa acredita no sonho dela, uma coisa que ela não vê, uma coisa que ela não sabe, uma coisa que não existe. Mas quando é para depositar a fé dela em Deus, ela fala assim, Deus não existe, eu não acredito. Mas peraí, você acredita até que Hulk existe? Você acredita até em heróis da Marvel? Por quê? Porque tu fica lá falando, compra camiseta, compra CDs, DVDs, né? Hoje não tem mais isso, mas tu usando brinquedos, compra acessórios, tudo. Isso é uma fé. Tu tá comprando algo para preencher algo dentro de você. Você diz que não acredita, mas está comprando algo de algo que não existe. Olha que loucura que é isso. Então, olha como a fé, meus irmãos, ela é muito ampla. Ela não é simplesmente crer. Fé é você crer, amar, persistir, é você ser obediente, é você seguir os mandamentos de Deus, é você obedecer a Ele, é você amar Ele, e é você crer a tua vida, é você ter uma confiança única, tremenda no eterno. É você ter uma confiança em Cristo Jesus na tua vida. Não, eu confio a minha vida em Deus. Isso é fé. É simples, meus irmãos. Mas para isso tem que dar o primeiro passo. Todo mundo tem fé. Se não fosse assim,
As pessoas hoje fazem tantas coisas com fé, meus irmãos, e tem gente que não acredita em Deus, mas tem uma fé tão grande em outras coisas que a pessoa tem sucesso. Então como é que tu explica isso? Algumas pessoas com uma fé incrível, elas vencem obstáculos, se tornam grandes personalidades, influenciadores, grandes nomes da ciência, pessoas grandiosas nos negócios, pessoas destaques na saúde, grandes historiadores, né? E por aí vai, meus irmãos. Mas assim, ó, a pergunta é: quantos desses homens depositaram a sua fé tremenda, aquela fé que eles tinham, genuína, grande, pura, em prol do Evangelho de Cristo? Né? Quantas dessas pessoas depositam a sua fé em Deus? Então, fé todo mundo tem. Fé todo mundo tem. Então, se a fé é apenas um dom que Deus dá a quem Ele quer, como que explicar essas pessoas que não acreditam em Deus e têm sucesso, né? E vencem na vida e se tornam pessoas de renome, grandes nomes do esporte, enfim, tantas coisas que eu citei anteriormente? Ou talvez essas pessoas elas até acreditam em Deus, porque a gente vê que muitas pessoas têm uma visão de Deus, um Deus cósmico, um Deus as pessoas acreditam que o universo é um Deus, né? Então, tipo assim, algumas acreditam em Deus de um certo modo, não da forma como nós aqui estudamos a palavra de Deus, certo? Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam que Deus enviaria o próprio filho para ser morto. Tem gente que não acredita, mas acredita em Deus. Da mesma forma que os judeus, eles têm uma fé tremenda no Criador, mas eles não creem no Messias, mas eles têm fé. Então esse negócio de que essa fé que as pessoas têm para conseguir a salvação é um dom de Deus, isso é loucura, meus irmãos. O dom de Deus é a salvação. Isso é um dom genuíno, é um dom da graça. A benevolência é a bondade de Deus para conosco. Então ele dá esse dom para nós e através desse dom é que nós somos salvos, ou seja, através de Cristo Jesus. Mas você tem que crer. Você tem que crer. Deus não vai pegar e depois colocar uma fé no teu coração para tu crer no filho dele. Olha que doideira isso aí. Então quer dizer que Deus escolhe alguns, coloca a fé no coração deles. Ele coloca um pouco, outras pessoas ele coloca mais. Como é que funciona isso? A fé, meus irmãos, todo mundo tem. Todo mundo tem. Irmãos, eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Não tinha, irmãos, não tinha mesmo. A minha fé estava na música, a minha fé estava eu vou vencer na vida, a minha fé estava nas coisas do mundo. E como é que era a minha fé com Deus? Eu não tinha intimidade com Deus. Eu perdi. Eu tinha na minha infância, eu tinha na minha, né, até eu chegar na minha adolescência, que daí você vai conhecendo as coisas do mundo, o coração vai endurecendo, você vai tendo os desejos da carne, você vai entrando na puberdade e a tua intimidade com Deus, ela vai sumindo. A tua intimidade passa a ser como foi o meu caso, tá? Não estou generalizando, mas estou usando o meu exemplo. Então, com o passar dos anos, problemas de família, que eu já contei para vocês, a minha fé esfriou, meus irmãos. Eu tinha uma fezinha lá pequena, eu já estava crendo em espírita, em vida fora da terra, seres evoluídos. Meu pai amado, que fé era essa que eu estava tendo? Eu estava ficando cego, meus irmãos, cego, eu estava ficando cego. Eu estava transferindo a minha fé de criança, aquela fé genuína, aquela fé pura, que uma criança tem, que ela acredita em qualquer coisa, para as coisas do mundo. Eu estava transferindo a minha fé para a fé no homem. Eu vou ser um grande DJ, eu vou ser um grande designer, eu vou conseguir dinheiro fazendo isso, eu vou conseguir dinheiro fazer aquilo. E no fim, meus irmãos, o que eu consegui? Tristeza e sofrimento. Algumas pessoas conseguem, tem pessoas que estão com sucesso, pessoas que estão com dinheiro, com casa, com carro, com tudo, mas e a fé? E a fé em Deus? Hoje não, meus irmãos, depois que eu comecei a ver que o mundo estava dando umas coisas estranhas por aí, que todo mundo sabe o que aconteceu, eu pensei comigo, peraí, isso aqui não é normal, tem alguma coisa estranha. Então, lá na minha fezinha que estava quase evaporando, aquela sementinha que estava no meio dos espinhos, ela começou a sair, ela começou a ser cultivada já numa terra um pouco melhor. Então a semente começou a crescer ali, a plantinha. Então foi passando o tempo, foi passando o decorrer do ano 2020, e eu fui me alimentando da palavra, eu fui buscando estudos que tinham a ver com a Bíblia.
Lógico, como eu era um cara, eu estava com uma incredulidade muito grande, eu tive que buscar estudos muito mais profundos. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, o livro de Enoque, né, e saber o que houve no Éden foi peça fundamental para eu ficar hoje naquilo que eu mais amo, que é o Evangelho. Eu amo ler o Evangelho mesmo. Eu amo, é lindo demais. E, num contexto geral, eu amo as Escrituras. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o próprio Gênesis, a história. Tudo, meus irmãos, na palavra é lindo. Até as partes mais tristes, mais difíceis, né? Que você lê aquilo e fala assim, caramba, esse povo fez isso. A mãe, né, lá em 1 Reis, meu pai amado, a mãe teve coragem de comer o próprio filho por causa da grande fome que teve na terra, né? Na terra não, por causa do cerco ali de Jerusalém. Aí tu fica pensando, meu pai amado, como é que a pessoa come o próprio filho? Falta de fé, meus irmãos. Depositou a fé na carne e acabou. Se você depositar a tua fé na carne, já era. E isso nós vamos aprender hoje em várias passagens bíblicas. Então, meus irmãos, essa longa introdução é para mostrar para vocês, não caiam nessa ideia de que a fé, Deus vai te dar a fé. Meu irmão, a fé tu já tem, tu já nasceu com ela. Agora basta você depositar em Deus. É simples. Pega tudo que tu acredita, tu não acredita, ou você não acredita nem em você mesmo. Você não acredita nem que você existe. Isso é o óbvio, isso é fé. Entendeu? Você acreditar que você tem um motivo para tá aqui nessa vida. Você tem que acreditar. Se você não acredita, meu irmão, peça a direção divina. Olhe para o mundo, as coisas existem. Alguém fez. E quem fez, eu, como creio no Criador, eu sei que foi ele que fez. Quem não crê vai acreditar em seres evoluídos, em Big Bang, essa papagaiada toda que eles contam. Então, se uma pessoa, né, ela alcança o maior sucesso da vida dela, isso vocês podem ver em várias histórias de pessoas de sucesso, porque elas tinham uma fé tremenda. Se elas também depositassem essa fé, né, em Deus, em Cristo Jesus, como é que seria isso? Entendeu? Então, se a pessoa tem capacidade de se tornar um grande astro, um vencedor na vida, com uma fé tão grande, por que não transfere essa fé que ela tem tão grande na palavra de Deus? Né? Quando você passa a crer em Deus, no Deus Pai Salvador, depositar a tua fé neles, tudo na tua vida muda, meus irmãos. Pois o mesmo sucesso que você teria depositado, né, toda a tua fé para alcançar, se você aplicar isso na tua salvação, meus irmãos, está garantido, porque a tua salvação é em Cristo Jesus. Então, se você tem essa força de algo do mundo e você transfere para Deus, meu irmão, tu vai ser um grande profeta, tu vai ser um grande discípulo, tu vai ser um irmão, uma irmã usada de uma forma tremenda na palavra de Deus. Então não é que a tua fé vai te salvar, porque o que nos salva é Cristo Jesus, mas a tua fé vai te manter próxima a Ele, a tua fé vai te manter firme ali, crendo no Messias, fazendo o que Ele pediu, sabe? Vivendo como Ele ordenou, sendo imitador de Cristo, amando o próximo como a nós mesmos, porque esse é o maior mandamento que Ele deixou. E aí, meus irmãos, entra uma fé divina que nos dará força para continuar, né? Desde que o nosso desejo seja só para o reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus. Então aí sim, o nosso Pai Eterno, ele entra com providências, meus irmãos. Aí, meus irmãos, aí vem sim aquela fé espiritual. Aí é uma outra coisa, mas para você chegar nessa fé espiritual, você tem que dar o primeiro passo, você tem que escolher. Não cai nessa ideia aí de que os escolhidos são isso e aquilo. Não, você tem chance de ser salvo, você tem chance de entrar nos caminhos de Deus, porque tem muita gente que acha que vai ser salvo, que acha que foi escolhido, e quando chegar lá em cima pode ter uma surpresa, pode voltar lá pro lugarzinho de fogo, tá bom? Então vamos começar aqui, meus irmãos, puxando, né, já que nós estamos falando aqui de fé, vamos começar por ninguém mais do que o pai da fé, né, Abraão. Então vamos ler lá em Gênesis 15, no versículo 5 ao 6. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse-lhe: assim será tua descendência.
e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Irmãos, essa passagem bem explicada, nós vamos ver lá em Romanos 4,16, em Tiago 2, do 14 ao 24. Irmãos, vocês percebem que Abraão, por que ele é um exemplo de fé? Por que ele foi escolhido? Porque o Eterno conhecia o coraçãozinho de Abraão. O Eterno sabia que ali tinha uma fé tremenda. E Abraão ele demonstrava isso, certo? Eu sei que muitas pessoas não creem nos livros apócrifos, mas quando eu li o livro de Jazer, contando a história de Abraão é incrível, meus irmãos. A fé dele desde pequeno, desde criança. E o pai de Abraão era idólatra, né? Ele praticava idolatria. Então, Abraão fez uma escolha diferente, entendeu? Por mais que assim, ele pode ter sido escolhido por Deus, claro que sim, entendeu? Mas Abraão sabia que ele era escolhido? Não, ele não sabia. Mas ele passou a viver. Algumas pessoas, irmãos, elas têm uma vida totalmente diferente, porque ninguém é igual a ninguém. Eu conheço pessoas que desde pequeno já são voltadas para as coisas do reino, desde pequeno. E eu converso com uma delas, certo? Que elas conversam comigo e falam, não, desde pequeno eu fui assim. Eu falo, pois é, eu fui um pouco pequeno, depois eu me perdi. Fui uma ovelha perdida. Hoje estou de volta, ok? Mas tem algumas pessoas, como Abraão, é um exemplo, que desde pequeno eram voltados seus olhos para o Criador. E, para completar ali, irmãos, para a gente continuar, lá em Gênesis 22, do 4 ao 12. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ou seja, ali Abraão já estava crendo, não, Deus vai prover. Deus vai fazer alguma coisa, e se eu matar meu filho, ele vai me trazer de volta, porque eu acredito, eu tenho uma fé, eu creio em Deus, eu sei, eu creio no meu Deus vivo, Deus da promessa. E chegaram a um lugar, que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Irmãos, tu tem noção do que é isso? Eu vou ter uma filha agora, sabe? Irmãos, o Abraão tinha um único filho, pensa, é o filho que ele... Irmãos, hoje é difícil as pessoas terem essa noção, mas pensa comigo. Naquela época, o filho era tudo. Tinha que ter filho, meus irmãos. Lá na época de Abraão, o filho era uma bênção tremenda. E Abraão não tinha um filho dele com Sara, com a mulher que ele amava. Ele acabou tendo com a escrava, mas não vem ao caso agora, mas a mulher que ele amava, com quem ele queria ter o filho, ele não tinha. Então imagina a dor de Abraão, né? E quando o Eterno agracia ele, abençoa ele com esse filho, então presta atenção, meus irmãos, antes de Abraão ser abençoado com o filho, antes de Abraão passar por essa aprovação, o Eterno já conhecia o coração dele. O Eterno já tinha dito para ele, né, prometido para ele contar as estrelas dos céus, como está lá em onde é que a gente tinha lido antes? Em Gênesis 15, do 5 ao 6. Então o Eterno já conhecia o coração de Abraão. Então Abraão já tinha uma fé, meus irmãos, uma fé que nós aqui não conseguimos nem pensar, que a fé de Abraão. O cara ia entregar o filho dele para Deus, acreditando que Deus ia ressuscitar o filho dele. Não da forma como aqueles que acreditavam em outros deuses,
que jogava os seus filhos no fogo, não para que os filhos voltassem, mas uma forma de sacrifício. Abraão não, ele foi com uma fé tipo assim, o meu Deus, eu vou levar meu filho, eu vou fazer o que ele está pedindo, e ele vai trazer meu filho, porque eu creio que ele vai ressuscitar meu filho, ele pode fazer o que ele quer. Então, Abraão, ele acreditava a vida dele naquilo ali. Então, tu imagina, ele entregar o único filho dele, o filho que ele estava na sua velhice, lá já nos últimos tempos de vida, e ele conseguiu, meus irmãos. Isaac para Abraão era tudo, mas só que Deus era em primeiro lugar para Abraão. E aí que está o negócio, meus irmãos. Isso é fé. Essa é a fé que Abraão tinha de todas as coisas do mundo que ele acreditava. A fé que ele tinha, o amor de todas as coisas que ele tinha, ele depositou em Deus. Ele buscou Deus em primeiro lugar. Entende, meus irmãos? E é isso que nós temos que fazer. Tudo que nós cremos, toda a nossa crença, nosso desejo, nosso amor, nossa dedicação, nossa perseverança, pega tudo isso, meus irmãos, e deposita em Deus. Deposita no reino de Deus, deposita no Evangelho, deposita em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, você depositando, volta para ti, para tu poder ajudar o próximo, para tu poder viver a tua vida, para tu poder andar neste mundo sendo luz e não sendo como o mundo, sendo diferente do mundo. Então, essa fé depositada em Deus, meu irmão, é isso que transforma numa fé tremenda, porque Deus, ele multiplica aquilo que o teu coração sente e deseja. Ué, Eliseu, mas como assim? Aquilo que está no teu coração, Deus vai fazer aumentar? Lá em Apocalipse 22, eu gosto de usar essa passagem. Essa passagem, meus irmãos, ela me ajudou muito a mudar a minha vida espiritual. Eu já estava, eu já tinha mudado, já estava nos caminhos, tudo. Mas quando eu li esse versículo, meus irmãos, foi tipo uma virada de chave, foi tipo um start. Eu falei, não, esse versículo aqui para mim ele vai mudar muita coisa na minha vida. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. O que está querendo dizer aqui, meus irmãos? Aquilo que tiver no teu coração vai ser aflorado. Aquilo que tiver no teu coração, Deus vai fazer saltar, vai fazer explodir. Entendeu? Então, se você está vivendo em pecado, pode ter certeza, se o teu coração estiver curvado para o pecado, meu irmão, tu vai se afundar em pecado. Mas se o Eterno vê que você está lutando contra o pecado e você não quer aquilo ali, mas ainda está fraco, ele vai te ajudar. Mas a tua vontade tem que ser para com ele. Tem que buscar o reino em primeiro lugar. Por isso que na oração do Pai Nosso é dito assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não fala de me fortaleça a minha fé, me dá os dons, não sei o que. Fala do reino. E santifica primeiro o Criador de todas as coisas. Então, nós temos que buscar primeiro o reino. Se você não buscar o reino, falando do mundo espiritual, da fé em Deus, você não vai conseguir ter. Você vai ter fé em qualquer outra coisa, mas não em Deus. Lá em Marcos 2, 3, do 3 ao 5, está escrito assim: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, olha isso aqui, olha isso aqui. O Messias, olha que interessante, ele viu a fé deles. Ele não viu a fé do paralítico. O paralítico queria ser curado, obviamente. Mas o paralítico não pode andar, correto? Então, os que levaram ele, eles falaram assim: não, cara, nós vamos te levar porque nós também acreditamos que ele vai te levantar. Olha que lindo isso, meus irmãos. Os amigos tinham uma fé tremenda. Por isso que Cristo olha e fala, vendo a fé deles, no plural, meus irmãos. E disse, aí ele fala para o paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Já perdoou o pecado, porque daí depois continua, né, que os fariseus falam, quem é este que perdoa até os pecados? Daí ele fala, é melhor dizer, levanta-te e anda, perdoados estão os seus pecados. Obviamente é perdão pelos pecados, meus irmãos, porque o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte da alma, do espírito, né? Olha que lindo. Os amigos tinham uma fé tremenda. E isso, meus irmãos, faz lembrar daquela passagem em Atos 12, onde Pedro foi preso, né, e a mando de Herodes, que estava perseguindo a igreja, mas a igreja fazia uma oração contínua todos os dias, né, uma oração forte por ele, a Deus. E isso demonstra o poder da oração da igreja, irmãos, mediante a fé em Cristo Jesus, né? Por isso, meus irmãos, eu oro por vocês, e toda vez que eu leio que alguém ora por mim, eu recebo as orações de vocês, meus irmãos, com muito zelo. Eu agradeço, eu louvo ao Eterno por ter pessoas que oram por mim. Eu não conheço, alguns eu sei o nome, tá, irmãos? Mas quem eu não conheço, eu falo, Pai, as pessoas do canal, as pessoas do grupo, que estão te buscando, que estão pedindo para ser teu filho, que querem ter intimidade contigo. Pai, visite essas pessoas, visite o coração delas, eu peço por elas, certo, irmãos? Porque eu não conheço vocês, mas vocês estão nas minhas orações. Eu sei que aquele que está buscando, aquele que assiste, aquele que vê os vídeos, aquele que não só assiste e tal, mas pratica, aquele que lê a Bíblia, aquele que tem o coração voltado, quer buscar a palavra de Deus, eu tenho certeza, irmão, escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Se você está com esse desejo no teu coração, saiba que o Eterno já está providenciando uma transformação na tua vida. Mas precisa partir de você. Como partiu de mim? Irmãos, eu não acreditava que eu estaria fazendo isso. Eu não acreditava. Eu não sabia que eu estaria aqui fazendo isso. Não sabia. E quando aquela pessoa falou aquilo para mim, eu também não entendi nada. E hoje eu estou aqui, falando da palavra de Deus, doando meu tempo com muito amor, com muito prazer em falar de Cristo Jesus, meus irmãos. Isso é fé. Mas eu tive que dar o primeiro passo. Quando alguém me falou aquilo para mim, eu no primeiro momento fiquei meio assim. Então, um exemplo que eu estou dando. Eu estou aqui falando das coisas de Deus. Vários vídeos já fiz, sempre tentando trazer algo que te ajude a compreender as Escrituras. Irmãos, eu não vou ficar falando de estudos profundos, questões científicas, disso, daquilo. O que eu quero trazer da minha forma de evangelizar é que fazer com que os irmãos olhem para as Escrituras de uma forma mais simples, sabe? Sem muito tempero, sem muitas coisas que mais confundem do que resolve. Não que isso não seja importante, mas se você tem dificuldade de compreender algumas coisas, realmente quando o estudo é um pouco mais incisivo, um pouco mais delicado, confunde mesmo. Eu sei disso porque eu passei por isso. Então, como eu consigo enxergar algumas coisas de forma fáceis assim, eu trago isso para os irmãos para ajudá-los a ter uma fé fortalecida, para ter a tua espiritualidade crescida, né, no sentido de crescer para o reino. Então, meus irmãos, saiba que se você estiver buscando do fundo do teu coração, meu irmão, minha irmã, o Pai vai honrar contigo, tá bom? E eis aqui, meus irmãos, o versículo que o pessoal faz confusão. Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, ponto, vírgula, e isto não vem de vós, vírgula, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que eu falei vírgula, ponto e vírgula? Porque as pessoas leem isso aqui como se fosse uma frase só, né? Mas existe uma vírgula, um ponto, uma pausa, né? Uma referência. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, quem que é a graça? A graça é o quê? É o dom de Deus, correto? A graça é o dom de Deus, né? Por meio da fé, né? E o que não vem de vós? Ele fala primeiro o quê? Ele fala que porque pela graça sois salvos. É a primeira coisa que ele fala. Por meio da fé. E isto, ou seja, o dom, a salvação, né, a graça, não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por obras. Que obras? Por meio da fé. Fé sem obras é morta, lembra? Então, a salvação não vem por meio da fé, por meio das obras, né, para que ninguém se glorie.
mas única e exclusivamente pelo dom que é a graça. Entendeu? Então, essa é a confusão. Certo, meus irmãos? Você precisa ter fé, porque sem fé, como é que tu vai crer no Messias, que é o dom? O Messias que é a salvação. Tu tem que crer nele. Então, se você não tem fé nele, como é que tu vai ser salvo? Entendeu? Ele é o dom. Entendeu? Então, tu tem que ter fé nele. É isso que ele está dizendo. Ó. Por meio da fé em quem? Em Cristo Jesus. Entendeu? Porque pela graça, ou seja, porque, eu vou ler da seguinte forma. Porque por Cristo Jesus sois salvos, por meio da fé nele. E isto não vem de vós, a salvação, porque é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por fé, não é por obras, não é por isso, não é porque ajudou, não é porque é uma pessoa boa. Ah, eu sou bom, eu vou para o céu. Meu irmão, não vai, tu vai só por causa de Cristo Jesus. Entendeu? Ninguém é bom, bom somente Deus. Cristo disse isso, meus irmãos. Entendeu? Todos pecaram e destituídos foram da glória. Então não tem escolhido. Todos pecaram. Todos. Não tem um grupinho escolhido não, meus irmãos. Todos pecaram. Acabou. Destituídos foram da glória. Agora nós temos que, pela misericórdia, né, pela benevolência do nosso Criador, temos ali Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus. E por causa dele, somos salvos. Aí nós temos que ter o quê? Fé nele. Fé é o básico. Agora, vamos pensar aqui. O Eterno já deu o dom da salvação, correto? Dom da graça, que é Cristo Jesus. Aí tu quer que ele te dê mais fé também para tu poder crer no Filho? Aí fica muito fácil, né? Fé você já tem. Você tem fé. Você acredita em alguma coisa, não acredita? Ou tu não acredita em nada? Então tu não acredita nem na tua vida. Tu não acredita nem que tu está respirando, então. Então você crê. Então pega essa tua crença e joga em Cristo Jesus. E busque ele. Se alimente dele. Como é que a pessoa quer aprender a palavra se a pessoa não lê? Tem que ler, meus irmãos. Todo dia. Lê. Num celular. Lê num livro. Ou... a questão de ouvir, meus irmãos. Eu vou falar aqui. Mas eu vou dar uma dica, tá? Eu li a palavra. Ouvi muito, tá? Só que como eu trabalho no computador, eu deixava rolando o áudio, sem musiquinha, sem nada, era só o narrador falando, sem efeito, aquelas coisas aradas, que aquilo só atrapalha. Quando tinha algo que eu via que estava um pouco estranho, eu parava, pegava a Bíblia e lia. Opa, faz sentido, voltava a escutar. Então, tipo assim, não é só escutar, tem que ter a tua Bíbliazinha ali para tirar dúvida, tá bom? Já fica uma dica, porque a pessoa fala, não, eu escuto. Não, mas peraí, tu só escuta? Tem que ter uma bibliazinha para tu tirar dúvida, né? Porque alguma coisa tu vai ouvir e vai falar assim, pô, mas será que é isso mesmo? Não entendi o que ele quis dizer. Tu vai pegar a palavra e lê, tá? Então, se você ouve, tudo bem, é bom, ajuda, me ajudou muito, mas tem que ter a Bíblia, tá, irmãos? Tem que ter, nem que seja o celular, né? Tá ouvindo ali e tal, né? Teve um tempinho, falou, pô, o cara falou lá de Efésios 3, eu vou ter que ver o que está escrito lá. Vou ler porque ele falou, mas tem umas coisas que eu não entendi. Pronto, é isso. Tem que ler, tá bom? Lá em Romanos 4, 16 ao 21 está escrito assim, ó. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que dá a lei, mas também a que dá fé, que teve Abraão, a qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que, no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Ou seja, a fé de Abraão era acima da esperança. Ele tinha uma fé tremenda, ele já tinha uma certeza absoluta. A esperança tu não tem certeza, tu tem esperança. Ele não, ele já creu, já tinha certeza, né? Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi
fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, olha só, meu irmão, quando se fala em fé, é impossível não falar de Abraão. Abraão, meus irmãos, ele é um exemplo de fé. Temos outras, temos sim, Paulo vai citar depois. Noé, não, pega Noé, né? Vamos, depois eu vou chegar lá, né? Mas pega Noé, tá? Falar que o mundo vai vir dilúvio, vai inundar tudo, e ele tem que fazer algo que ele ouviu ali na cabeça dele, certo? Ele teve uma visão, falou com ele, né? E agora ele tem que fazer as coisas. Aí você deve pensar, não, mas foi Deus que falou com ele. Meus irmãos, uma coisa a gente sente quando Deus fala, certo? Mas a gente vai fazendo, entendeu? Quando Deus fala conosco, né? Só que quando a resposta vem, meus irmãos, dá um alívio, né? Dá uma coisa, meu, a tua fé aumenta de uma forma tremenda. Esses dias, falar bem rapidinho, eu estava conversando com um observador no grupo, e a gente comentando algo de uma conversa que rolou, eu escutei o áudio e tal, eu falei assim, pô, observador, isso aqui é por causa disso, aconteceu isso. E passou um tempo ali, no dia ainda, ele falou, o rapaz que tinha conversado com ele, falou exatamente as mesmas palavras que eu falei, entendeu? Pode parecer uma coisa boba, mas olha só, eu não sabia do ocorrido, né? Mas eu ouvi o áudio e falei, ó, aconteceu isso, porque ali eu senti de falar aquilo, não eu, Eliseu, senti. É como se ali eu estivesse sendo usado, entendeu? E o rapaz, depois, rindo e tal, e conversando com o observador, falou exatamente as palavras que eu disse para o observador, entendeu? O observador falou assim, meu irmão Eliseu, olha que tremendo isso, cara. Eu falei, isso aí é o Espírito Santo, só pode, entendeu? Às vezes, eu estou conversando com a irmã Cláudia, eu vou falar um assunto e atrás o mesmo assunto. Eu falo, caramba, isso é coisa do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a fé, o agir do Espírito Santo, coisas simples, para muitos pode parecer simples, mas para quem está vivendo a fé, esses sinais, meus irmãos, é algo que nos fortalece. Quando eu vou fazer, às vezes vou ter aquela intimidade com o Eterno, onde eu recebo o Espírito Santo, meus irmãos, aquilo ali é choro, é um calor, é uma sensação boa, é uma claridade, é uma luz na minha mente, é uma coisa difícil explicar. E por mais curto que seja aquele tempo que eu estou ali orando, aquilo, meus irmãos, me renova, me dá ânimo, me dá equilíbrio para poder lidar com essa pregação e lidar com o meu dia a dia, lidar com as minhas coisas, responder aos irmãos, falar com outros irmãos. É corrido, meus irmãos, mas eu faço isso com amor a Deus. Isso é fé, sabe? É acreditar que o que eu estou fazendo agrada a Deus, que Deus está feliz com o que eu estou fazendo, e eu faço justamente por amor a Ele, né? Ali em Tiago 1, do 3 ao 6, vamos ler ali o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, irmãos, não adianta você dizer assim, não, eu peço para Deus. Irmão, se não está acontecendo, não está pedindo com fé. Tem que pedir com fé. Tu tem que acreditar que aquilo que tu tá pedindo vai acontecer, já aconteceu. Entendeu? Deposita a tua fé, meus irmãos. Creia. No começo é difícil, tá? Eu vou dizer para vocês que no começo não é fácil, não. Mas depois, quando as coisas vão acontecendo, Deus vai te mostrando e vai provando para ti. Aí, meus irmãos, é só abraçar e crer e orar e buscar cada vez mais. Então, quando você tem dúvidas, né? Quando você tem dúvidas de algo, aquilo
igual na tua vida normal, né? Você, eu vou comprar um carro, mas você duvida que vai conseguir. Vou comprar uma casa. Eu vou comprar móveis novos, né? Mas você fala, pô, mas não sei se eu vou conseguir. Só o fato de você falar, não sei se eu vou conseguir, você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai começar a colocar obstáculos na tua vida. A mesma coisa é a fé em Deus. Se você pede algo para Deus e você acha que aquilo não vai acontecer, não vai acontecer. Porque Deus está vendo que você não está acreditando. Você está pedindo, mas não está acreditando. Você tem que ter pelo menos um pouco de fé. Você tem que ter assim, Pai, eu quero, eu creio. E aquilo vai acontecer, meu irmão. Lá em Tiago 2, 14 ao 24. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostrando-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês, porém, que a um só Deus fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Olha só que ele usa o exemplo dos demônios. Os demônios também creem em Deus. Eles também têm fé, eles creem. Fé é crer, né? Eles têm fé. Só que eles estremecem, por quê? Porque as obras deles são ruins. Correto? Que obras que ele tem que vai agradar a Deus? Nenhuma. Mas eles creem, eles sabem que Deus existe, né? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Olha como é um pacote completo, meus irmãos. Você tem que ter fé, você tem que praticar as obras e você tem que crer em Cristo Jesus para ser salvo. E fazendo isso é meio que automático. Por quê? Quando você crê em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, você passa a amá-lo. Se você quer amá-lo, você quer agradá-lo em que sentido? Fazendo aquilo que ele gosta, aquilo que ele ordenou, aquilo que agrada ao Eterno. Porque aquilo que agrada ao Eterno, o Messias fez. Ele falou assim, eu vim para fazer as obras do meu Pai, as obras que meu Pai pediu. Correto? Então ele também deixou para nós um mandamento. E ele fala que o maior mandamento dele é amar ao próximo como a ti mesmo. Já estou quase rouco, tomei uma água. Vamos ler agora Hebreus 11, meus irmãos. Ali, Paulo ele destrincha, né, de ponta a ponta sobre fé, tá bom? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é o galardoador dos que o buscam. Olha aqui, meus irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Então, meus irmãos, como é que funciona isso? Os caras dizem que a fé é um dom de Deus, né? A fé é Deus que dá. Só que aqui está dizendo o seguinte, ó.
que é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Entendeu? Tu tem que crer que ele existe. Depois é outro processo, mesmo. Depois, aí a fé que Deus vai te dar é espiritual. Aí é pancada, entendeu? Aí é uma fé tremenda, uma fé genuína, uma fé inexplicável. E isso nós vamos conseguindo conforme é a nossa intimidade com Deus, correto? Então essa ideia de que Deus escolhe quem ele vai dar fé, meu irmão, tira isso da cabeça. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Ou seja, o rei tinha mandado matar todas as crianças e os pais, pela fé deles, não quiseram nem saber. Eles foram lá e creram que iriam conseguir salvar o filho, e salvaram. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Já tinha lido. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento,
para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeia e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, meus irmãos, eles alcançaram, pela fé, eles vão ser julgados pela fé o Eterno conheceu o coração deles, mas quem conseguiu alcançar a promessa, quem conseguiu alcançar o dom da salvação, que é Cristo Jesus, foi a geração posterior, que é a nossa também. Ou seja, eles viveram pela fé, entenderam? Então, não é... Como é que o Eterno ia dar um dom para cada um de fé e só alguns iriam se salvar? Ali, meus irmãos, era uma fé tremenda diante de tantas coisas que aconteciam. E nós, com a graça, ou seja, o dom de Deus, aí sim, o nosso peso, meus irmãos, a gente já tem a salvação que é Cristo Jesus. Então, nós não precisamos, no sentido de passar pelo jugo da lei, né? Porque o nosso jugo é mediante a Cristo Jesus, e ele diz que o jugo dele é leve, né? Então nós temos ele como mediador, nós temos ele como caminho, verdade e a vida. Então nós temos que ter fé em Cristo Jesus. Os nossos antepassados, antes do Messias, eles tinham uma fé única e exclusivamente no Criador, nas promessas, naquilo que viria no futuro, mas eles acreditavam com a vida deles, correto? Uma fé tremenda. Então, a fé, meus irmãos, é isso. Ela vem de nós, correto? Quando nós buscamos a Deus, aí é outra história. E vamos continuar aqui, ó. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falava logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir até ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, e dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 24 a 33. Então vocês viram aqui que Pedro, ele foi por única fé dele. Entendeu? Jesus, Deus, não colocou fé no coração de Pedro. Pedro foi pela fé dele. Só que daí o que aconteceu? A fé de Pedro ainda estava em processo. Ele estava andando, né? Ele acreditou, ele foi. Quando o vento veio, né? O vento são o quê? As tribulações, as dificuldades na vida, né? Os medos, os anseios, né? Então, quando vem aquele vento forte, Pedro bobeou, aí teve medo. E tem medo, meu irmão, a fé enfraquece. Por isso que ele começou a afundar. Mesma coisa conosco. Quando nós estamos ali fervorosos, as coisas estão acontecendo, a gente está caminhando, quando vem a aprovação do Eterno, né, que vem a aprovação para fortalecer a nossa fé, nós não podemos ter medo. Entenderam? Porque aí a nossa fé vai ser fortalecida. Porque se mediante as provações que vêm da vida, a nossa fé ela enfraquece, nós afundamos. Certo? Aí pode acontecer aquilo que Paulo diz, naufrágio na fé. Lá em 1 Coríntios 2,5 diz o seguinte: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 16, 23. Então, irmãos, essa passagem de Gálatas, com aquela de Coríntios 2, 5 que eu li, que fala, para que vossa fé não se apoie à sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, o que quer dizer, meus irmãos? Que tudo aquilo que é ligado aos homens, ou seja, sabedoria dos homens, meus irmãos, é carne, tá? São ideias dos homens, coisas que eles acreditam, interpretações deles, correto? Mas aquilo que provém do Criador, né? A nossa fé tem que se apoiar nele, na palavra dele, para que nós andemos em espírito. E se nós andemos em espíritos, nós estamos em conformidade. Porque o nosso fruto vai ser amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque você já vive, certo? Então, viver essas questões em espírito, ter fé em espírito, ter fé no Criador, nós vamos viver todas elas sem ter os desejos da carne, correto? Continuando ali, irmãos, em 2 Tessalonicenses 3, do 1 ao 13. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Qual fé, meus irmãos, que não é de todos? Aquela fé que é em Cristo Jesus, a fé que é no Criador. Essa fé, meus irmãos, cabe a cada um buscar. Por isso que não é de todos, porque tem gente que não quer. Tem gente que você pode chegar, falar, a pessoa vai dizer, legal, mas não quero saber. A pessoa vai ignorar. A pessoa vai depositar a fé que ela tem nela em outras coisas, mas não no próprio Criador. E isso é terrível, meus irmãos, porque olha só, ninguém vai poder dizer, eu não tinha fé. Deus vai dizer, tinha sim. É que tu pegou a tua fé e depositou em outras coisas. Não tem como dizer que não tinha fé. Todos têm fé. A questão é, onde é que tu vai direcionar a tua fé? Né? Como a pessoa tem fé no trabalho, mas não tem fé em Deus. Tem fé em política, mas tem gente... Vou dar um exemplo bem claro aqui. Né? Nessas eleições que nós passamos, todo mundo depositou a fé em um determinado candidato, correto? Uns depositaram a fé no candidato X e outros depositaram a fé em candidato Y. Um ganhou, correto? E aqueles que depositaram a fé em outro candidato? A fé foi o quê? Foi por água abaixo. Mas a nossa fé em Deus nunca vai ser por água abaixo. A nossa fé em Cristo Jesus nunca vai ser por água abaixo. Porque a nossa fé no nosso Mestre Yeshua HaMashiach, a nossa fé, ela é inabalável, meus irmãos. 1 Timóteo 1, 18 ao 20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boas milícias, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui entra um ponto importante, meus irmãos, que quando você está nos caminhos de Deus, quando você está usando o nome de Deus, usando o nome de Yeshua HaMashiach, de Cristo Jesus, quando você diz que está transformado e as pessoas acreditam, as pessoas veem a transformação em você, se você não perseverar, se você não guardar a tua fé, se você não vigiar, o que vai acontecer contigo? Você vai se afundar, você vai cometer um naufrágio na fé, porque quando vierem as provações, aquilo que aconteceu com Pedro, ou seja, quando o vento veio nele, aquilo representa as dificuldades, as provações, as tentações, você vai cometer um naufrágio, você vai afundar, entendeu? Assim é a nossa vida.
Deus não vai nos mandar nada do que nós não conseguimos resistir. Paulo diz isso. Então dizer assim, aquela mulher era muito linda, eu não resisti. Pô, meu irmão, o que é isso? Fugisse. Dissesse não, quebrasse o celular, fizesse qualquer coisa. Tem como negar. Agora, se deixar aquele jeitinho, não, depois eu me arrependo, vai lá e faz. Aí é bom, né? Aí dá aquele peso na consciência e tal. Passa um tempo, a carne começa a falar, porque, meu irmão, caiu uma vez, começa. Satanás não vai dar chance, Satanás não vai como é que eu vou dizer? Ele não vai facilitar para tu voltar para Deus. Aí, meu irmão, aí é difícil. Por isso que muitos, quando estão, dizem assim, não, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas eu não consigo parar de, sei lá, me masturbar. Eu não consigo parar de ver filme pornô. Eu não consigo largar meu vício do cigarro. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo fumar um beck, no caso, né, maconha. Eu não consigo largar as drogas. Enfim, várias situações, né? Eu não consigo parar de trair. Meu irmão, aí infelizmente tu não tá tendo fé. A fé no sentido de crer assim, não, primeiro, se arrependa de tudo isso, diga para o Eterno, confesse, fala, Pai, eu não quero mais, eu preciso da tua ajuda para me livrar dessas tentações, certo? Quando vier, tu vai ter que dar os primeiros passos, vai ter que recusar, nem conversa, nem nada, vai ter que dar o primeiro passo, irmão. Não é assim, eu orei pro Pai tirar de mim, mas não tirou e eu tô continuando fazendo. Não é assim que funciona. Você vai ter que abandonar, você vai ter que ignorar, você vai ter que rejeitar, e as provações vão vir. Comigo vem, não pensa que não vem. Vem sim, só que eu rejeito todas elas. Todas elas eu rejeito. Eu não dou chance pro diabo, entendeu? E isso é fé, sabe? E o Eterno vai se agradando de ti e vai aumentando a tua intimidade com ele, você vai aumentando a tua intimidade com ele, ele vai te dando mais fé, mais bênçãos, entendeu? E outra coisa, meus irmãos, se você recebeu os talentos, se você recebeu os dons espirituais, se você recebeu perdão dos pecados, cuida no teu caminhar, tá? Porque as provações vão vir, Deus não vai simplesmente dizer, agora tu tá salvo, pode viver tranquilo a tua vida. Não, ele vai te provar sempre, até o fim da tua vida. Mas as provações que Deus vai te dar, elas são para te fortalecer, elas são para te edificar, não é para tu ficar com medinho, afrouxar e cair, tá bom? Porque senão acontece igual a passagem de Marcos 11, 19 a 24. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu, disse-lhes, tende fé em Deus. Olha só, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede receber e tê-las eis. Por que ele diz ali, quando eles falam, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O que ele fala? Tende fé em Deus. Ou seja, irmãos, não desvie a tua fé de Deus. Deposite a tua fé, toda a tua fé deposita em Deus. Aquela fé que depositava no mundo, deposita em Deus. E depois que você está nos caminhos de Deus, e aqui entra por que a figueira secou, tá? O que Tiago diz? Fé sem obra é morta, correto? O Messias diz, aqueles que me amam geram frutos. O trigo tem que dar fruto. Você tem que dar fruto. A figueira não deu fruto. O que aconteceu? Secou. Morreu. Se você não gerar fruto depois que você está nos caminhos de Deus, depois que você se converteu, depois que você está recebendo as pregações, depois que você está entendendo a palavra, tu tem que dar frutos. Tu tem que pegar e passar para o próximo, praticar no seu dia a dia e etc e tal. Senão você vai secar. Vai ser igual a figueira. A tua fé vai secar. A tua fé vai acontecer igual Pedro, vai naufragar. Então é muito importante, meus irmãos, tendo fé, recebendo os dons, recebendo os talentos, praticar, gerar fruto para que a tua fé não seque e para que você não aconteça de você causar naufrágio na fé e a tua vida espiritual seca e morre. Aí, meus irmãos, é muito difícil você conseguir voltar, tá bom?
Tem uma passagem lá de Lázaro, meus irmãos, que ela é muito linda e eu vou ler para vocês. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Olha só que interessante. Jesus não precisava fazer aquela oração, agradecer, falar nada. Mas o que ele está dizendo? Tudo que Cristo faz, tudo que Yeshua HaMashiach faz, meus irmãos, é para direcionar o povo a crer. O Messias está ensinando o povo a crer. Ele está mostrando a glória de Deus. Ele está mostrando os milagres para que o povo visse com os próprios olhos, se tornassem testemunhas, discípulos e levassem o evangelho, levassem a palavra para que outras pessoas também crescem. Então era necessário que o Messias fizesse tantos milagres como ele fez, mesmo que muitos não creram, mas a grande maioria, a imensa maioria creu, né? E muitos foram salvos, muitos foram batizados, então foi uma transformação tremenda, ou seja, as obras de Satanás, tudo que o maligno tinha feito estava sendo desmoronado, estava se perdendo, estava ruindo. Interessante que depois dessa passagem a gente vai ver algo bem impactante, que os próprios fariseus confessam que o que Cristo estava fazendo iria acabar com o império deles, tá? Porque o povo ia o que ter? Fé. Entenderam? Então, meus irmãos, os milagres de Cristo ajudam na fé, certo? Mas muitos viram e não criam. Então a fé, meus irmãos, ela é muito do ser humano, de cada um, de você acreditar ou não, certo? Depois de dizer isso, Jesus abrandou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Olha que interessante. Houve uma divisão aqui, aqueles que creram e aqueles que não creram. Então, a fé não está em não crer em algo, a fé não está ligada a não crer em Deus, porque os fariseus acreditavam em Deus. Eles seguiam, eles faziam tudo os ritos de Deus, mas eles não conseguiam, eles não aceitavam Cristo Jesus, eles não aceitavam Yeshua HaMashiach como Salvador. Eles não queriam acreditar, porque o coração deles estava cheio de ego, vaidade, o coração deles estavam presos na religiosidade, presos na riqueza, né? Porque eles tinham muito poder. Então, Yeshua estava derrubando aquele poder, estava tirando o povo do domínio deles, ou seja, o povo estava saindo do engano, o povo estava saindo, estava literalmente sendo igreja, ou seja, eclésia, sair do mundo e voltar para Deus, sair das coisas do mundo, sair do engano. Então a fé das pessoas estava crescendo muito, e isso para os negócios dos judeus era ruim, como a gente vai ver no versículo seguinte. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem, realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então eles estavam preocupados, né, com o império deles, correto? Eles estavam preocupados que o que Yeshua estava fazendo iria fazer com que os romanos, né, tirassem o domínio deles, porque o povo todo ia deixar de ter Roma como ter César como um deus, de ter Roma como um reino, e iam buscar o reino de Deus, entendeu? Então ali os fariseus já entenderam, os mestres das leis ali, que Yeshua estava abrindo os olhos do povo, estava fazendo com que a fé do povo saísse do coração de forma incrível, de forma tremenda. Ou seja, todos nós temos fé, todos nós temos fé. A questão é como ativar essa fé,
como trazer essa fé à tona. Então, muitas vezes essa fé, irmãos, vem por um milagre de alguma coisa. O primo da minha mulher, ele me contou que ele fez uma oração um dia, a mãe dele ia passar por uma sessão de exames, acho que era nódulos, né? E ela teria que passar por cirurgia, talvez. E ele entrou num certo desespero, né? Porque era a mãe dele. E ele fez uma oração, ele falou que não orava. Então ele falou, Deus, ele fez uma oração simples, Deus, se tu existe mesmo, salva minha mãe e eu vou passar a acreditar em você. Quando foram fazer os exames que levou para o médico se assustou, ele falou assim, pô, mas não tem nada aqui, sumiu? Daí todo mundo ficou sem entender nada, porque nos exames anteriores tinha acusado, apareceu, né, e já ia passar por quimioterapia e tal. Quando ela foi fazer novos exames, não tinha mais nada. Então, a partir daquele momento, ele começou a crer em Deus, certo? Então, Deus provou para ele a existência dele, um milagre. Só que o que é o crer? Você tem que crer, mas existe uma questão, irmãos, muito importante, tá? Que é amar, obedecer e perseverar, correto? Porque muitos creem realmente, como acontecia na época de Jesus. As pessoas creiam, né? Só que passava um tempo, tal, aquela crença, aquela fé esfriava, certo? Então nós não podemos deixar que a nossa fé esfrie. Os milagres vão acontecer na nossa vida, Deus vai mostrar alguma coisa para que você creia, Ele vai dar sinais para você, Ele deu muitos sinais na minha vida, eu é que não queria enxergar. Então nos últimos sinais que Ele deu, eu falei assim, bom, dessa vez eu não vou negar não, eu vou crer com o meu coração. E hoje eu estou aqui, com uma fé tremenda, e tem muita ainda, tá, irmãos? Eu tenho muita fé para crescer ainda dentro do meu coração, e eu tenho certeza que o Eterno vai me dar. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem de sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, olha que tremendo isso. Um centurião romano, né? Ele tem uma fé tão grande, mas tão grande, um centurião romano. Roma, né? O império dos deuses, da profanação, da idolatria. Um centurião romano no meio daquele antro de promiscuidade, de idolatria, feitiçaria que tinha em Roma, creu que Cristo poderia curar o servo dele, certo? E olha que interessante, ele tinha um amor tão grande pelo criado, né, que isso daí, meus irmãos, rompe fronteiras, ou seja, olha que Cristo diz, que, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, em Israel escolhida por Deus não tinha tanta fé como aquele centurião que não era um escolhido. Entendeu? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que pesado isso. Ou seja, os da casa, os filhos da casa, os escolhidos serão lançados nas trevas, porque rejeitaram a verdade, rejeitaram a palavra, não tiveram a mesma fé que esse centurião romano. Também tem outra passagem de um outro centurião que também queria receber o Espírito Santo, lá em Atos. Então vocês veem, irmãos, que a fé ela está nas pessoas. A questão é quem é que quer ir atrás, quem é que quer sentir a verdade, quem é que quer buscar essa fé genuína, quem é que quer se alimentar da palavra de Deus.
Fé é isso, meu irmão. É um alimento diário, é constante. Não é do dia para a noite, mas também não pode se acabar da noite para o dia quando você recebe. Lá em Mateus 15, 22 a 28, essa passagem aqui também é muito linda, né, de uma mulher que estava com um grande fluxo de sangue. Não é essa daqui ainda. Essa aqui é depois. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercaninas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás dos nossos. Ou seja, manda embora. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Olha que essa mulher da Cananeia, ela foi lá súplicas, ela foi correndo, ela acreditava que só de ele falar com ela, né, para dar um pouquinho do maná dele, do pão dele, a filha dela seria sarada, né? O que ele está dizendo aqui, ó? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele está dizendo, né, que as ovelhas perdidas ele foi enviado para elas, porque os discípulos estão dizendo: manda ela embora. Então quando ela diz, ela grita para ele: Senhor, socorre-me. Então Jesus faz uma pergunta para ela: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? No filho do homem. Ou seja, não é bom pegar o pão que é dado aos escolhidos, no caso, ao povo de Israel, e deitá-lo aos cachorrinhos. E olha o que ela responde: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, eu que sou inferior, digamos assim, eu que estou lá, não sou do povo de Israel, eu que não sou escolhida, eu também me alimento das migalhas que caem de ti, meu Senhor. Tu destes a salvação para eles, mas se cair uma migalha para mim, eu também quero, eu me alimento dela. Entendeu? E aí Cristo fala: Ô mulher, grande é a tua fé, né? Então, meus irmãos, a fé, por menor que ela seja, né, por um grão de mostarda, você tem que ter. E o Eterno, ele conhece, irmãos, quando as pessoas elas estão querendo buscar ele, mesmo que a fé seja pequena. Tem outro texto, agora sim, da mulher com fluxo de sangue, que eu acho muito lindo essa passagem. E aconteceu o quê? Quando voltou Jesus à multidão, o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder, virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos seus príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e ela será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago e o João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e se pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. Aqui o povo tirou um sarrinho ainda, né? E riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pondo-os todo para fora, ou seja, mandou tudo vazar. Vocês estão rindo, né? Vaza tudo daqui. E pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina.
E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia acontecido. Ou seja, aqui tem duas questões, né? Yeshua mandava para não contar, mas ele sabia que o povo ia contar, né? Então é meio que uma provocação, ó, não fala, né? Aquela coisa, ó, não vai contar para ninguém, tá? Passa um tempo e fala, não, minha filha, ele ressuscitou. Ou seja, de qualquer forma isso ia acontecer. E de outro modo, é que como aquelas pessoas não creram no que aconteceria, então não precisava ela saber o que tinha acontecido ali, certo? E olha que as pessoas tiraram um sarro dele ainda, né? Então tu vê que tinha muita gente, meus irmãos, que não acreditava, viam as coisas e não acreditavam. E aquela mulher ali que tinha fluxo de sangue, ela tinha uma fé tão grande, mas tão grande, que ela foi se arrastando. E ela creu que se ela encostasse, pelo menos nas vestes dele, ela seria curada. Então, a fé, meus irmãos, ela tem que partir de nós. Nem que seja um pouco. Vocês sabiam, meus irmãos, que são nas tribulações que a nossa fé ela aumenta? Vocês sabiam que são nas tribulações que a nossa fé é provada e atestada? Muitas vezes as pessoas pensam, está acontecendo isso. Por quê? Quantas vezes, meus irmãos, na fé a gente faz coisas que, nas tribulações, digamos assim, a gente faz coisas que num dia de conforto a gente não fazia. Eu lembro quando deu as enchentes ali em Blumenau, muita gente tinha perdido casa e tal. Pessoal, se vocês vissem a força do pessoal se ajudando, limpando, reconstruindo, quando você via já estava tudo reconstruído, a maioria das coisas. Lógico, algumas coisas se perderam porque desmoronou o morro e não tinha o que fazer, mas você percebia que a fé das pessoas de reconstruir era muito grande, né? Então a fé, meus irmãos, ela pode ser para tudo. Tem uma passagem aqui, irmãos, lá em Lucas 22, 31 e 32, está escrito assim, ó, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, te esmagar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui também é interessante, irmãos, que nós temos um mediador, né? Que é o nosso próprio Messias, é quem intercede por nós, né? É quem, quando nós pedimos em nome dele, o Eterno nos ouve, né? Então, quando nós estivermos em momentos difíceis, de provações, as quais nós acreditamos que vamos ter dificuldades de provação, irmãos, clame em nome de Jesus, clame em nome de Yeshua HaMashiach, que ele vai dar autoridade, que ele vai dar poder para que vocês consigam passar por essas provações tão pesadas, tá? Esse aqui é um exemplo bem interessante, porque o Messias rogou por Pedro, né, para que a fé dele não desfaleça, ou seja, naquele momento que Pedro negou o Cristo 3 vezes, né, para que Satanás não o triturasse, né, porque Satanás ia fazer um estrago na vida de Pedro, mas Cristo Jesus não permitiu. Em Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Então, a paciência, ela é uma das nossas armas, das nossas forças para manter a nossa fé. Então a paciência, meus irmãos, ela é um ingrediente poderoso para o fortalecimento da fé. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de fé não fingida. Ou seja, a fé genuína, a fé verdadeira. 1 João 5, do 4 ao 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tu tem que ter fé, a fé tem que vir de ti, para que tu possa crer no Filho, para que tu possa ser salvo, tá bom? Eu já estou aqui encerrando, irmãos, eu vou ler agora Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, mansidão, paciência, são ingredientes
muito preciosos para manter a tua fé intacta, tá bom, meus irmãos? Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, fé é crer, fé é amar, fé é obedecer e fé é perseverar, é perseverança, é vigilância, é insistência, é segurar a tua fé que Deus te deu com amor, cuidar dela e depositar a tua fé aonde ela vai germinar, aonde ela vai crescer. Aonde mais a tua fé pode crescer? Em Cristo Jesus, meus irmãos. Deposita a tua fé nele. Deposita a tua fé em Deus. Deposita a tua fé que nesse campo, nesse reino, e a tua fé vai prosperar, a tua fé vai crescer, a tua fé vai transbordar. Mas se você depositar a tua fé no mundo, ela vai cair em náufrago, tá bom? Para finalizar, Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, eu encerro com esse versículo, meus irmãos, para ficar um questionamento, para você refletir, né, que nós estamos num tempo onde as coisas estão se esfriando. Hoje mesmo eu conversei com uma vizinha, né, tivemos um assunto bem interessante, e diante de muitas coisas que ela me contou, eu percebi como a fé está ficando fraca. Ela é professora, ela contou vários relatos. Então, assim, nós conversamos muito. É uma cristã, uma mulher temente a Deus. E, irmãos, aquilo ali me deixou realmente com o coração muito aflito. Eu fiquei muito perturbado, irmãos, porque é na cidade que eu moro. Assim, a gente aqui conversando, vendo as notícias é uma coisa, mas ela é professora e no dia a dia ela falou umas coisas pesadas, irmãos, coisa pesadíssima. Falou que o espiritismo está crescendo muito. Tempos atrás, os professores eram um ou outro espírita. Hoje tem mais professor espírita com banda e crenças do que professores cristãos. Cristão no sentido de católico, evangélico, enfim, mas que tem Cristo Jesus e tem, né, tenta seguir pelo menos essa doutrina. E fora as coisas absurdas de alunos, coisas terríveis, irmãos, terríveis, sabe? Aconteceu um acidente aqui na frente de casa, um jovem ali capotou o carro, e graças ao Pai Altíssimo, eu sentia que um dia algo ia acontecer aqui, porque a gente mora numa rodovia, não é rodovia, tá, irmãos? É uma geral que vai para a praia, né? E eu já estou em oração por causa do lugar aqui, irmãos. O lugar aqui é um lugar bonito, né? Eu moro num lugar muito abençoado. Mas eu tinha isso no coração porque às vezes passam uns carros numa pauleira aqui que vocês não têm noção. E às vezes eu escutava uns barulhos de freada e acontecendo um acidente, né? Ficava isso na minha cabeça. E ontem aconteceu, né? Ontem aconteceu aqui na frente de casa. Um rapaz ali fez uma curva que tem mais ou menos uns 50, 60 metros da minha casa. Estava a mais de 100 por hora. Ele dizia que não, mas estava assim. Não conseguiu fazer a curva, passou reto, subiu o canteiro de grama ali e capotou e parou com a traseira e chegou a derrubar o portão aqui de casa. Se ele vem reto, irmãos, ele ia entrar dentro da minha casa e arrebentar com tudo aqui. Não é minha casa, a casa é alugada, né? Então, as orações dos irmãos, as minhas orações, irmãos, têm me livrado de muitas coisas. Eu agradeço aos irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E depois, conversando com ele ali, embriagado, sabe? Não tava nem aí. Não, é o carro do meu tio, não sei se tem seguro e tal, sabe? Depois chegou os parentes ali. Irmãos, olha, sabe? Assim, eu pensei, não, devem estar preocupados e tal. Mas você percebe no espírito das pessoas que tá frio, meus irmãos. Depois começaram a fazer piada, falando que iam chegar em casa, comprar mais uma caixinha e tomar para comemorar. Sabe, assim, eu não vou contar tudo que eu vi, mas, irmãos, eu senti uma frieza na vida dessas pessoas tão grande. Uma frieza, meus irmãos, sabe? E o amor de muitos, como o próprio Messias disse, o amor de muitos esfriará, e está esfriando. E o Messias faz a pergunta, irmãos, será que vai ter fé na terra? Quanta fé vai ter na terra, irmãos? Será que vai ter fé na terra? Então que você, né, que vocês aí do outro lado possam perseverar, orar, buscar. A fé está no coração de vocês, tá, irmãos?
Não caia nessa que é um dom que vem de Deus. Vocês já nascem com isso, tá? Todos nós temos fé. Se não tivesse fé, tu não ia crer em nada, nem no teu trabalho, nem em alguma coisa. E geralmente quem não tem fé acaba entrando em depressão, tá? É um dos sinais de depressão, é a perca da fé, tá, irmãos? Então, cuide da tua fé. Alimente a tua fé. Alimento espiritual, que é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Leia esse livro, irmãos, tá? Alimente-se da fé. Irmãos, continue orando por mim. Eu peço que compartilhe o vídeo, que leve a mais pessoas. Que o Eterno abençoe a vida de vocês, tá? Que o Espírito do nosso Messias que seja derramado o Espírito do alto na vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, que o Espírito do Eterno esteja na vida de vocês. Fiquem na paz do Eterno, benevolências na vida de vocês e até mais. Assim seja, meus irmãos.